fazendo rosas assim, lindas, fáceis. Você sempre quer coisa fácil. Eu também gosto quando consigo transmitir fácil e talvez com velocidade. Eu chamo essas rosas que podem ser para produção, já que não são aquelas botânicas onde estamos copiando exatamente igual, mas que vão ter um visual muito bonito. Então, não perca aí que vai vir um passo a passo, desde como fazemos o botão até completar com folhagem e um montado de arranjo. Então, vamos começar a fazer primeiro o botão, que é feito com a massa de pastilhagem. Eu gosto de fazer pastilhagem. Se vocês tiverem outra opção em casa que queiram também usar, pode ser. A massa de pastilhagem tem a vantagem seguinte, que ela é seca, é uma massa fácil de ser feita, e a secagem é a parte importante aqui. Primeiro, para fazer estas gotinhas, que a simple vista são fáceis e de fato são, tem uma dica muito importante, que é que elas devem estar todas do mesmo tamanho, porque a rosa que você vai aprender a fazer, ela tem a seguinte característica: vai ser feita com um cortador. Por lo tanto, nós precisamos ter essa coxinha perfeitamente igual, tá bom? Então aqui vamos aprender mais uma dica, que é de abrir a pasta toda por igual. Esta dica é bem bacana pelo seguinte: às vezes você quer fazer um colar de pérolas ou algum trabalho onde precisa pasta igual. Veja o que acontece. Utilizo dois guias de tamanho, como estes que estão aqui, coloco a pasta no meio e abro com meu rolo. Toda vez que eu faça isto, a pasta vai estar aberta sempre por igual. E aí eu vou escolher um cortador, que pode ser de qualquer tamanho, e vou provando qual seria o tamanho ideal para a peça que eu vou trabalhar. Por exemplo, para a coxinha. Vamos dizer, esta é minha bolinha, então toda vez que eu abra com este guia e corte com este cortador, eu vou ter esta quantia de pasta. Se eu mantenho este guia e amplio o cortador, eu vou ter outro tamanho de pasta. O importante é que você ache o par certo para esta tarefa. Então, vamos supor que o tamanho da minha bolinha seja esta aqui. Para montar estas coxinhas, nós vamos utilizar arame de estes que estão aqui, e eu vou trabalhar para a rosa com um arame número 24, ou 24 ou 22. Ele tem que ser um arame grosso. Uma vez que vocês cortaram os arames, vão fazer um ganchinho. Esse ganchinho é fundamental. Não esqueçam, porque a rosa pode vir cair fora depois que ela estiver prontinha. Além disso, nós vamos precisar de um pouquinho de cola de CMC. Se você quer saber como que ela prepara, você vai encontrar depois na nossa sessão de dicas. Umedecido com cola, vamos fazer assim. Nós temos duas opções: modelar a coxinha primeiro e colocar depois, ou fazer uma bola, já introduzir o arame e, segurando pela base, vamos formando a coxinha. Desta maneira. Sinceramente, esta coxinha, quanto mais estiver assim feita num capricho, mais vai colaborar no passo seguinte, que é essa colocação das pétalas da rosa. Então, é bom que você faça ela com carinho, com capricho, e lembrando que vai ter que secar pelo menos de um dia para outro, para que elas estejam bem firmes na hora de montar a rosa, que é o próximo que a gente vai ver. Para fazer as rosas, nós vamos começar abrindo um pouquinho da pasta. Vocês podem estar utilizando a pasta que é de flores ou a pasta que vocês estejam acostumados. Mais uma vez aqui eu vou usar o cilindro para conseguir uma pasta bem fina. E eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu acho interessante
pois ele vai ser feito com muita velocidade e praticidade, já que vamos conseguir uma roça bem rápida. Vou começar abrindo, vamos afinando. Quando eu tiver a primeira espessura que eu vou precisar, eu vou até cortar um pouquinho aqui, eu vou mostrar como que podemos estar cortando as pétalas. Eu vou colocar o cortador por cima de uma almofada para não escorregar, colocar a pasta por cima e cortar assim. Por que cortamos desta maneira? Porque a pasta está muito fina e se cortarmos normalmente com o cortador por cima da pasta, vamos ter muitas falhas. Se não fazemos este trabalho, vai dificultar, pois a pasta está muito fina. Então, desta outra maneira, nós vamos cortar e ter um borde muito bem cortado. Vou cortar uma nessa espessura, na continuação vou diminuir mais e cortar mais fino. Então, eu já vou colocando aqui. Se vocês quiserem antecipar esta tarefa, podem estar fazendo, mas tem que proteger as pétalas com algum saquinho plástico para que elas não terminem secando. Então, vou cortar várias e já estão prontinhas. Vamos ver que é uma roça bem bonita e rápida de ser feita. Sempre vamos guardar a pasta, tampar, para que não seque. Bem, então nesta próxima etapa, eu vou começar com a que foi mais grossa e vamos fazer o seguinte trabalho. Nós vamos passar um boleador aqui para deixar ela bem fina. Todas as pétalas. A vantagem desta roça é justamente que cada vez que estamos colocando 5 pétalas de uma vez só. Então, isso agiliza muito o nosso trabalho. Vejam o que eu vou fazer aqui. Eu vou enrolar um lado, outro lado, formando um V. Vamos de novo, posiciono a esteca, rodo de um lado e do outro, formando esse Vzinho. Para fazer mais rápido, podemos estar fazendo todos os lados primeiro e depois, na volta, os outros. E eu vou deixar este aqui e já tenho vários que foram feitos dessa maneira. E agora eu vou pegar daquelas pétalas que abrimos bem fininhas, eu vou mais uma vez trabalhar aqui, afinando muito bem. E esta vai ser, então, nossa primeira volta a ser colocada. Já temos, então, a sustentação, a coxinha que está seca. E eu vou pegar a pétala na minha mão, um pincel com cola. E isto vai ser feito da seguinte maneira. Eu vou passar cola na pétala, toda, praticamente até a borda. Pulamos a seguinte e neste também
vamos passar cola toda. Nas 3 que sobraram, vamos passar só nesta base. Aqui, aqui e aqui. Sim? Atravessamos, então, a coxinha aqui e vamos levantar a primeira. Observem que tem que sobressair esse tantinho. Fecho um lado, fecho bem e fecho o outro. Por lo tanto, essa coxinha, ela só vai ser o formato da rosa. Então, fecho o lado e fecho o outro. Nunca vai aparecer essa parte da coxinha. As 3 que sobraram, seguro, colo este lado, faço o mesmo com a outra, faço o mesmo com a outra, formando como essa espécie de catavento. E agora eu vou fechar o resto dos lados. Fecho, fecho, fecho. Okay? O que é importante observar em casas para saber se este trabalho foi bem feito? É justamente ver que estas pétalas ficaram totalmente niveladas, tá? Vamos para a colocação da segunda volta das pétalas, que é esse trabalho que já fizemos. Então, eu virei e vamos passar cola sempre no meio e todos os lados de todas as pétalas. Então, vamos fazendo isto. E, mais uma vez, atravesso. Esta volta é bem fácil de ser colocada. Vamos levantar e vou esticar aí, porque isto tem que estar sempre nivelado. Uma e a outra. Então, já temos mais 5 pétalas que foram colocadas. Para a última volta, vamos pegar aquela que era mais grossa e, mais uma vez, viro. Passo cola. E atravesso rosa. E esta vai ser bem fácil. Eu vou simplesmente virar ela para baixo e vamos colocar uma pétala em cima da outra. Então, esta aqui, e assim que colocamos todas, vamos fazendo uma pequena pressão para as pétalas ir colando e viramos para ver como que ela ficou. Para decidir neste momento se vocês vão querer deixar esta rosa secando para cima ou secando às vezes para baixo, dependendo muito isto de quê? Da temperatura ambiente em que vocês estão trabalhando. Se está muito seco, então ela vai sustentar assim, vai abrir um pouquinho e vai ficar do seu gosto. Agora, se está muito úmido, então vai ter que ter a precaução de olhar de tanto em tanto para que as pétalas não deformem. Na continuação, então, vamos fazer o cálice. Para isso, agora eu estou com um pouco de pasta de flores pronta na cor verde. E vamos abrir, também pode abrir, continuar abrindo no cilindro, ou como é pouca quantidade, podemos estar abrindo diretamente na mão. Vamos utilizar um cortador de cálice. Aqui nós temos estes que vocês
também podem estar adquirindo na Armazém 2000. Destes dois tamanhos, eu vou utilizar um menorzinho. Eu vou colocar, abrir minha pasta, vou colocar um pouquinho de amido e fazer isto aqui. Eu vou posicionar, cortar, movimentar. Sempre lembrem que este movimento é o que faz com que o corte fique bem feito. E pressionar, primeiro para marcar a nervura e segundo para soltar do cortador. Vamos cortar então mais um e dessa maneira, quem perdeu algum detalhe já vai vendo novamente. Por que que eu coloco então um pouquinho de amido? Justamente porque lembrem que eu, numa parte, eu estou movimentando. Posiciono, pressiono, movimento. Se a pasta estiver grudada, não vão conseguir fazer isto. E aí, pressionam primeiro e pressionam depois para poder soltar o cortador. Certo? Muito bom. Feito isto, neste cálice ainda nós podemos estar fazendo algum que outro trabalho um pouquinho mais no capricho, fazendo alguns cortezinhos. Com um boleador, nós vamos trabalhar aqui desta maneira, lembrando que toda vez que fazem este trabalho, o boleador vai passar parte no tapete e parte no cálice. Há algumas coisas que eu reforço, pois são as que os alunos erram permanentemente mesmo. Não trabalhe dentro, trabalhe fora. A ideia quando passamos um boleador, tanto nas pétalas quanto, neste caso, na sépala, é justamente para dar uma sensação de que isto é muito mais fino do que em realidade é. Então, vamos fazer com um detalhezinho a mais, que poderia ser ou com uma tesoura ou com um bisturi, de tanto em tanto estar fazendo estes cortezinhos. Aí eu deixo a escolha de vocês o que vocês queiram estar aplicando. Junto com isto, vamos então, lembrem que a rosa ela pode estar já seca ou pode estar recém-feita, neste caso não vai ser muito diferente. Eu vou passar, vou deixar este para fora, vou virar, passar cola, vamos passar bem em toda a extensão e eu vou colocar desta maneira no meio. Vamos pressionando. Se resulta mais cômodo, vocês podem virar boca para baixo para completar a colagem. Então, tentemos não deixar assim partes muito separadas da flor, para que não quebrem se você vai estar montando um arranjo. Isso vai depender muito da colocação das pétalas. Então, vamos observando. O cálice também é bonito quando ele vai ficando com algumas pontinhas viradas. Feito isto, então eu vou passar mais um pouquinho de cola e arrematar nesta parte por baixo. Então, nossa rosa, como às vezes eu brinco com as alunas, ela ganhou uma roupa bem bonita. Uma rosa, quando tem o cálice, valoriza muito, muito mais no seu trabalho. Vamos fazer então o arremate aqui com um pedacinho de pasta. Estou modelando uma pequena bolinha. Já passei cola, atravesso o arame e desta maneira vai ficar então prontinho aqui. Pronto aí. E já temos mais uma acabada. Então, tanto nesta, com esse detalhe, ou sim, eu vou passar para ele não secar.
vamos deixar nossas rosas com o cálice. Assim também ele não seca. Depois nós vamos dar uma coloração para também valorizar mais o nosso trabalho. Então, nesta próxima etapa do nosso trabalho, vamos ver como que vamos fazer as folhas. Eu tenho aqui grupos que vão entender como que vamos fazer, mas vamos começar primeiro com a utilização aqui da Saubor, do lado que ela tem as ranhuras. Para fazer as folhas, nós vamos precisar de arame, neste caso eu já cortei também em pedacinhos. O arame pode ser o número 26, cortadores, que podem ser estes aqui ou alguns que vocês tiverem em casa, e a pasta de flores já tingida na cor verde. E então vão começar desta maneira. E o seu pato, verdade? Então eu vou mostrar um pouquinho da minha pasta até sentir que ela está macia. E pegamos então um pouquinho dessa pasta verde, vamos amolecer e fazer uma bolinha, um cilindro e pressionar por cima da ranhura da Saubor. O arame vai ficar posicionado neste guia por cima e por baixo, desta maneira, e com um cilindro vamos abrir. Assim que soltamos a outra mão e continuamos abrindo a pasta. Antigamente, a maneira de colocar um arame numa folha era bem diferente. Desta maneira aqui, nós vamos poder ter nossas folhinhas já com o arame dentro, que vai facilitar muito a beleza e a colocação da folhagem nos arranjos. Então, agora, a continuação, pelo lado das costas, eu vou posicionar o cortador. Quando ele estiver centralizado, movimento e, mais uma vez, sempre retiro o excesso de pasta e vou cortar o que sobrou do arame também. Então, aqui eu corto. E do outro lado, vamos marcar com um marcador de veios e desta maneira e bolear apenas também para dar um acabamento aqui mais fininho. Uma vez que fizemos isto, vamos ajeitar bem aqui e vamos dar movimento na nossa folha. Justamente como nós temos o arame, a função do arame é para isso, para poder dar movimento com facilidade e que ele não vai ficar aparecendo como era antigamente, que aparecia pelas costas de nossa folhagem. Então, deixamos secar. Ou passamos a pintar na continuação. Isso pode ser feito tanto com a pasta já seca ou recém feita. Então, vamos ver como vamos fazer este processo de pintagem de folhas. Para pintar, então, vamos precisar um pouquinho de corantes em pó, um pouco de amido, um papel toalha e nossos pincéis para pintar as folhas. Vamos começar colocando as folhinhas em papel toalha. É importante porque senão o corante vai embora, ele é muito volátil e acaba também sujando demais na mesa de trabalho. Quando nós precisamos clarear alguma cor, como por exemplo este verde, este tom verde, talvez seja um pouquinho forte para nossa necessidade. Então vamos fazer isto simplesmente com um pouquinho de amido. Se eu coloco aqui amido, eu vou ter essa coloração mais clarinha. Posso estar fazendo uma mistura desse tom verde folha com um tom verde limão.
e sempre com o amido nós vamos ter essa coloração em um tom mais baixinho. Então, para pintar a folha, eu vou estar colocando um pouco desta mistura de 2 tons de verde e um pouco de vermelho. Lembrando que a mistura justamente do vermelho com o verde vai dar tons marrons, por isso que às vezes essas folhas acabam dando essas nuances marrons. Eu vou colocar assim um pouquinho de vermelho nestas folhinhas, um pouco aqui e outro pouco aqui, e vão aos pouquinhos aumentando essa tonalidade. Se vocês não estão muito acostumados a pintar com este tipo de corantes, então eu recomendo que comecem assim com os tons mais diluídos. Dessa maneira não tem nenhum problema de erro, porque vou mostrar até aqui do lado das costas, estas cores são estes corantes são muito fortes. Vamos supor que eu fiz um risco sem querer, isso não vão conseguir tirar. Quanto mais insistam, mais ele vai se prender, tá bom? Então, se vocês estão em uma etapa de as primeiras pinturas, não vão com corantes puros, comecem assim, mesmo que seja no vermelho. Eu tenho medo de estar errando, então vocês podem clarear um pouquinho o vermelho e trabalhar dessa maneira. Ele fica como, em vez de pintar de uma vez só, é como que vocês vêm acumulando. Vai um pouco e depois mais um pouco e mais um pouco. Dessa maneira vão ganhando confiança no seu trabalho. Toda a parte de folhagem, temos principalmente 2 maneiras de fazer isto. Uma é como eu estou fazendo, com os corantes em pó, e a segunda opção é com o aerógrafo. O aerógrafo e as pinturas desta natureza dão a mesma beleza e as mesmas nuances. A diferença é que com o aerógrafo vamos poder fazer isso muito mais rápido. Uma vez que vocês pintaram a parte das folhinhas, eu vou tirar um pouquinho isto daqui, vamos montar, como neste caso, podemos colocar as avulsas, mas uma opção bonita também é de colocá-las em grupo, como são típicas as folhinhas das rosas, e já tem uma rosa com uma folhagem, ela embeleza muito nosso trabalho, tá? Então, para fazer isto, vamos precisar a folhinha já pintada. Eu vou usar esta grande e estas 2, só para mostrar para vocês. E depois esses pincéis vocês têm que limpá-los. Para quem não sabe, também estamos nas partes das dicas de como que você vai cuidar desses seus pincéis. E então, com um pedacinho de fita floral, vamos fazer estes grupos. Prendendo aqui, vão amarrando. A fita floral que está na minha mão é a fita que não é comestível. Claro que os arames também não são. Estas fitas são as que são utilizadas por os floricultores para fazer a parte de arranjos também em flores naturais. Não fazemos diferença entre as que eles utilizam e que a gente utiliza. Então, vamos colocar aqui, prender e prendo bem pertinho e coloco outra e também vou prender aí. Feito isso, continuamos colocando a fita até o fim. Então, pessoal, nós já estamos com as flores, as rosas, a folhagem, hemos aprendido muita coisa e vamos ver de maneira muito simples. Neste caso, até porque nós temos só estes 2 elementos, temos a folhagem e temos a rosa. Vamos ir juntando desta maneira, posicionando a folhagem. Então, por exemplo, uma e mais outra. Vou fazer um trio aqui. Vou colocar
fita floral, aquela que hemos utilizado também para montar a folhagem e prender com a fita. Então, desta maneira, é bem simples e, aliás, é muito melhor para depois colocar no nosso bolo que estar colocando cada flor separadamente. Né? É uma maneira que, além de ser mais profissional, vai a facilitar também a colocação no bolo e, por que não, no caso a noiva quer levar depois o buquê como uma lembrança de seu bolo e levar para casa ou dar para alguém querido, também ele vai ficar em formato de buquê e não como uma colocação avulsa. Então, temos aqui de uma maneira bem simples de as folhas, as rosas, e aqui podemos ver que justamente um trabalho que não tem nada, apenas uma fita colocada na base, e desta maneira vocês vão ver que apenas com uma rosa, sem muita decoração, o trabalho já está pronto e lindo para ser